vocês estão me ouvindo? Ok, Sandra. Tá, agora eu estou vendo todo mundo. Ok, então podemos começar? Então, boa noite a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês pela segunda vez, com algumas, pela primeira vez com outras, né? E mais uma vez é uma honra poder participar dos trabalhos do MEA, agradecendo também ao Shopping essa oportunidade a todas nós e a todos, né, que aqui estão participando da live. Eu vou falar hoje um pouco sobre o acolhimento, né? Como é que vai ser o acolhimento daqui para frente, em primeiro lugar, com o cliente interno. Então, eu sou a psicóloga Sandra Biagioli Piva. Deixa eu mudar aqui. Estou aprendendo, gente, a mexer com isso. Tem que ter um pouquinho de paciência. Eu trabalho há mais de 10 anos com clínica, mas já trabalhei também com empresas, com intermediação de conflito e ouvidoria, que envolve um pouquinho também de auditoria de serviço, que envolve a ouvidoria, que depois envolve o aconselhamento psicológico e intermediação de conflito. E agora, mais recentemente, fui convidada a palestrar. Então, hoje nós vamos falar da quarentena e as suas repercussões, né? Como é que nós vamos receber o mercado daqui para frente, partindo do pressuposto que a gente vai cuidar primeiro do nosso cliente interno, que são os nossos funcionários e colaboradores. Ontem, na palestra da Elo, ela fez aquela apresentação do estado de luto, né? E é muito interessante isso, porque é partindo desse princípio que a gente pensa no acolhimento interno, né? Como é que o nosso funcionário, o nosso colaborador vai chegar para trabalhar? Então, quando a gente pensa naquela fase, né? Se você sai da negação, aí você vai para a raiva, para a revolta, depois você entra na depressão, que é o que a maioria hoje está, né, com quadrozinhos, pelo menos com sintomazinhos da depressão, pelo tempo que está no isolamento social, apesar que a gente não está isolados uns dos outros, né, não estamos isolados uns dos outros, mas tem essa dificuldade de sair, de estar mesmo está acontecendo nos hospitais. Então, o que a gente pensa? Quando passa por essa baixa, né, de energia, que a gente vai chamar aqui como um princípio de depressão, é onde a pessoa fica muito vulnerável e vai perdendo força, perdendo foco, perdendo entusiasmo. Então, eles vão chegar para nós com preocupação, com medo, com insegurança, alguns com ansiedade, outros com depressão, e às vezes a gente consegue perceber as duas pontas. Ora muito ansiosos, ora mais apáticos ou deprimidos, né? Muita gente com medo. Então, como olhar para o futuro e alcançar, como está aí na foto, né, um arco-íris, algo positivo, colorido, de entusiasmo? Bom, pensando no cliente interno, preparando a minha equipe para esse novo cenário. Primeiramente, o acolhimento. Eu acredito ser muito importante, num primeiro momento, ter uma reunião com os funcionários, com os colaboradores. Uma reunião acolhedora, né? O que seria uma reunião acolhedora? Eu tentar entender um pouquinho como cada um está, o que cada um está sentindo, para poder começar a alinhar, né? Tanto alinhar o clima empresarial, como o caminho que a gente quer seguir, como que a gente vai para o mercado, né? Com positivismo, como trabalhar em equipe, que a gente tem que falar a mesma língua, a gente tem que ter alguns protocolos que nos levem juntos,
né, para atingir esse objetivo maior, que é atrair o mercado de novo. Então, quando o cliente interno se sente seguro, e para isso ele precisa de um líder. Tem que ter alguém na equipe que tome a frente, que comande tudo isso, né? Alguém positivo, alguém que acredite e que passe essa confiança para todos. Quando esse funcionário, esse colaborador, ele se sente protegido, ele se sente seguro, né, respeitado profissionalmente, automaticamente ele passa a admirar o local onde ele trabalha. E com isso, ele se torna muito mais produtivo. O cliente interno valorizado, ele é produtivo e ele traz uma cooperação natural de equipe. Mas tudo vai depender do líder. O líder pode ser o proprietário, pode ser um gerente, pode ser um coordenador de equipe, né? É a pessoa-chave para levar todo mundo junto para um caminho bacana. Então, quando isso acontece dentro das empresas, automaticamente o colaborador, o funcionário veste a camisa. E agora, mais do que nunca, a gente vai precisar dessa colaboração mais baseada no propósito mesmo. E aonde a empresa quer chegar, o que ela quer alcançar e como levar o seu cliente interno para chamar o cliente externo, né? Quando a gente vende para o cliente interno, automaticamente, se ele comprou a ideia da empresa, ele vende bem para fora. Então, o cliente interno satisfeito, ele vai sempre gerar mais lucratividade para a empresa, porque ele está feliz. E nós vamos ter que buscar essa felicidade pós-pandemia. Então, tem alguns desafios aí para os empreendedores. Eu não sei aqui na sala quantas pessoas são efetivamente do comércio, lojistas, né? Devem ter alguns empresários ou até mesmo prestadores de serviços, mas isso vale, de qualquer forma, para todos nós, o que eu estou falando, né? O primeiro desafio é entender como está a nossa equipe. Eu achei essa figurinha abaixo o máximo, porque dá a impressão mesmo que a tampa da panela de pressão explodiu e saiu um monte de sinais de trânsito para tudo quanto é lado e desorganizado. Pelo menos é assim que eu sinto a maioria dos clientes que eu atendo e às vezes eu mesma fico confusa. É para sair, não é para sair, é para sentar, é para levantar. O que a gente faz? Usa máscara, não usa máscara, né? Então, a gente acaba ficando perdido quando não consegue encontrar uma liderança só, né? É um caminho onde todos vamos juntos. E eu vejo realmente desse jeito. E essa cena do Desafiando Gigantes, eu acho muito legal quando bota todo mundo sentadinho e vamos conversar, mas tem alguém falando com entusiasmo onde quer chegar, né? Para onde que a gente precisa ir? E temos que estar falando a mesma língua, né? Só que para isso, agora, eu preciso escutar um pouquinho de como eles estão, porque eles também estão vindo de ambientes particulares, onde tem fragilidades, onde tem os medos, as angústias, a tensão. A maioria hoje, pelo menos em consultório, gente, é o medo do desemprego, o que vai acontecer, então vai ser mandado embora, vai ter corte, não sei o quê. Não espera começar para ver aonde que vai chegar, né? Já tem uma ansiedade muito grande que impede a pessoa de voltar com garra. Então, eu acho que vai ter um desafio muito grande, tanto do empreendedor em si, o dono, como da pessoa-chave dele dentro da organização. Eu pensando em lojistas, eu penso numa equipe mais enxuta, né? Menos funcionários, diferente de uma empresa grande. Às vezes uma empresa grande precisa de outros recursos, mas quando a empresa é pequena, ela acaba tendo pessoas-chave que podem fazer esse processo funcionar, né?
Então, geralmente, depois de uma crise ou até mesmo de um trauma, quando alguém já perdeu, como é o caso que eu tenho escutado também, alguém já perdeu alguém da família e teve um luto muito mal elaborado, porque infelizmente não dá para fazer como as famílias desejam, né? Então, vão chegar abalados, né? Então, como que a gente pode trabalhar esse indivíduo, né? Eles estão confusos, eles estão paralisados, desmotivados, inseguros. Então, é isso que nós vamos ver como fazer para que essa equipe possa se fortalecer em si e ir junto ao mercado externo, né? Ao cliente mesmo. Segundo grande desafio, ajudar a dissolver esses nós e traçar as novas perspectivas, né? Então, aqui eu vejo um ato de coragem de quem estiver na liderança, né? Entender mais ou menos individualmente ou por grupos, por setores, talvez, se a empresa for maior, como acolher e, ao mesmo tempo, criar esse ambiente otimista, de perseverança, de competitividade, de sucesso, né? de glórias, né? Vamos em frente, as coisas vão acontecer de uma forma natural e as coisas vão voltando ao ritmo normal, mas a gente precisa estar com essa energia, atrair com essa energia. Então, que é preciso neste momento despertar internamente o herói de cada um, né? Ter um olhar mais humanizado. Isso, na sequência dessas palestras, a gente tem aqui praticamente um mini treinamento. Uma palestra está basicamente interligada na outra, que quem tiver a oportunidade de escutar a todas, vai ter um conteúdo bastante rico para poder voltar para o mercado com ideias, né, e com orientações. Então, o olhar vai ter que ser mais humanizado de qualquer maneira. A gente já mudou, tem uma nova era aí acontecendo e a gente está podendo fazer parte de algo muito bacana que está por vir. Porque nós estamos mudando os nossos padrões internos. E com certeza, eu acredito, gente, nós vamos ter uma sociedade muito melhor mais para frente. Então, foco nas mudanças reais de comportamento da empresa como um todo. Então, esse olhar que eu estou falando, que eu faço individualmente, né, onde que eu preciso me melhorar, o que eu aprendi com esse momento de pandemia, né, o que acresceu para mim em termos de ser humano, de solidariedade, de aprendizado, que nós tivemos que aprender tantas coisas novas, né? Não só tecnológicas, mas de comportamento também. Então, traçar as estratégias pós-pandemia. As empresas têm que estar cientes das regras, das novas regras, novos protocolos, né? De atendimento, de atitude, venda, pós-vendas. Isso vai ser bastante falado em cada palestrante, né? A satisfação interna e a externa. Eu satisfeita, eu estou feliz, eu produzo e eu transmito aquilo que eu sinto. Então tem que ter uma visão. A gente está tendo bastante tempo, gente, bastante tempo para se reinventar, para elaborar essas estratégias, para fazer a diferença no mercado. E eu penso muito em termos também comportamentais, né? Não dá para ter mais a mesmice, né? Atendimento já não é mais um diferencial. O atendimento tem que ser personalizado, né? Qualidade não é diferencial. Quem não tem qualidade está fora do mercado. O cliente hoje ele é exigente em tudo. E graças a Deus nós temos a concorrência. Concorrência é algo muito bom, é justo, é saudável, né? Quantas empresas nós estamos vendo do mesmo setor se unindo em prol de alguma coisa? Isso é comportamento
como foi fazer gel, fabricar máscaras, né? E poder se unir em uma missão maior, né? Com algo com um propósito universal. Isso é lindo. Saúde, Mara. Então, são os novos desafios, potenciais a serem explorados interno e externamente. O diferencial da empresa hoje, sair da zona de conforto. Todos vão ter que sair de alguma maneira da zona de conforto. Todos nós temos as nossas, nosso colchãozinho quentinho, com o cobertorzinho que a gente fica ali. Né? Então, é sair, é levantar, arregaçar as mangas e tentar fazer sempre alguma coisa nova. E se for com carinho, gente, a união vai se formando cada vez mais. Quando eu tenho respeito pelo outro, que até para chamar a atenção de um funcionário, a gente tem que ter respeito, um feedback, né? Às vezes a pessoa não está adequada, ok, mas o respeito, o comportamento, ele é exemplo. E se vier de cima para baixo, é perfeito. Como funcionar como uma equipe, né? Olha aí, esses heróis todos, eles são líderes, né? Lembra daquela brincadeira de criança, né? Segue o líder? Que quando a gente parecia o Sombra, né? Segue o líder. Então onde o líder ia, a gente ia atrás, né? Quando o líder era legal, era muito bom. Mas também quando o líder não era legal, fazia a gente passar um sufoco seguindo o líder. E tinha que estar ali na brincadeira, né? Imagina isso dentro de uma empresa. Quando o líder não é bom e você tem que seguir aquele líder. Então, os empreendedores, eles têm que estar atentos aos líderes, quem eles estão colocando como líderes. E aí sim, como funcionar como equipe. Então, equipe tem que ter objetivo comum, como jogo de futebol, de vôlei, a equipe entra para ganhar. Ninguém entra para perder, né? Então, ter o objetivo comum bem traçado, habilidades complementares são fundamentais. Não existe equipe com todo mundo bom na mesma coisa. Se todo mundo só souber apitar o jogo, como é que fica sem jogador? Não dá, né? Se todo mundo é líder, como é que vai ter a quem demandar o serviço? Então, as habilidades têm que ser complementares, com propósito comum e todos juntos responsáveis pelo resultado. Equipe que é equipe, não tem, eu não sei, não fui eu. É a síndrome do Noé, né? Não sei se vocês conhecem a síndrome do Noé, mas ela existe. Não é da minha conta, não é do meu setor, não é da minha alçada. Ninguém nunca viu nada. Então, isso não é equipe, isso é grupo de pessoas trabalhando junto. Quando tem equipe, a equipe ela resolve tudo num nome só. Nós conseguimos, nós acertamos, nós erramos. E aí sim o jogo é forte. Não tem culpado. Nós somos responsáveis pelo resultado. Funcionamento qualificado, com objetivos alcançados de forma compartilhada. Quando a gente tem a qualificação de cada funcionário, né? O funcionário está no lugar certo. Então, o caixa, ele é preparado para ser um caixa. O atendente ao público é preparado para estar atendendo ao público. Então, quando a gente tem um funcionamento que é qualificado, nós temos uma equipe de confiança. Comunicação verdadeira, transparência, né? Opiniões podem ser diferentes e devem ser aceitas, devem ser respeitadas, né? Mas ela tem que ser transparente, a gente tem que saber aonde estamos e para onde vamos. Senão não existe equipe. Fica cada um indo para um lado, ou que nem aquela cabecinha lá, que a tampa já explodiu. Confiança grande, porque quando a gente está em equipe, a gente assume riscos.
Às vezes a gente tem que inovar. Inovar tem risco, pode dar certo, pode dar errado. Mas quando nós estamos juntos, num propósito, a probabilidade de dar certo é muito alta. Mesmo porque, conforme vão acontecendo algumas adversidades no caminho, a própria equipe já se antecipa para poder arrumar aquela situação e fazer ir para frente. Então, é muito importante a confiança no líder, a confiança no colega, a confiança na equipe, a confiança na empresa. Habilidades complementares formam uma equipe forte. Quando a gente aplica, por exemplo, um questionário que é da análise transacional, né? Que a gente mede os impulsores de comportamento numa equipe, né? A gente vê mais ou menos o perfil de comportamento de cada um. Então, às vezes, um é mais apressado, o outro é mais elaborativo, um é mais sério, mais racional, o outro é mais emocional, né? Um é mais perfeito, gosta de tudo, é detalhista demais. Quando a gente consegue ver quem é quem numa equipe, a gente consegue colocar as pessoas nos lugares certos. Às vezes o funcionário não está errado, ele está no lugar errado. Ele tem competência, mas não habilidade para determinadas funções, né? Se pegar uma pessoa agradável e ela tiver que demitir alguém, ou fazer uma lista de demissões nesse momento de diminuir custos, despesas, essa pessoa, se for agradável, ela vai sofrer demais. Demais. É capaz dela dar o emprego dela para não ter que demitir o outro. Ou porque a pessoa está com o marido desempregado, aí ela vai falar que o outro tem o filho, não sei, na escola. Ela vai se preocupar demais com a parte emocional de cada um, com o que cada um está passando. E numa hora dessa, às vezes, precisa ter uma pessoa muito racional para poder fazer uma análise muito boa, porque ele não está escolhendo por incompetência, ele está escolhendo em função de diminuir custos. Então, isso é muito importante, a gente saber quem é quem, ter as pessoas chaves, até por uma visão, às vezes, de ter que reduzir, nós temos que saber quem ficar, para que a equipe seja coerente, né, complementar, que as habilidades possam ser diferentes para poder ser forte. Respeito, mente aberta, cooperação elevados. Isso é resultado de tudo isso. Né? E o líder adequado, ele faz a sua equipe crescer. Ele não tem medo de fazer todo mundo crescer junto. Hoje nós temos essa dificuldade também, que as pessoas têm medo. Medo de valorizar o outro e perder emprego. Então, eu acho que a gente tem que olhar primeiro para o nosso cliente interno. Saber direitinho como é que está a minha empresa, humanamente falando. E aí depois a gente vai forte para o mercado. Então, é a visão que eu tenho, né? Eu acho que empresa empreendedora, ela é visionária e humanizada. Equipe de trabalho competente, satisfeita e traz resultado. Traz lucratividade. Porque ter empresa é fácil. Agora, ser empreendedor não é fácil. Nós temos que olhar para tudo, dentro e fora. Inclusive micro e macro, né? Porque você vê uma situação dessa que é macro, não dá para ter o controle na mão, mas nós temos que ter saída para tudo. Como reagir, então, pós-pandemia? Alguns passos importantes. Essa boa-vinda à equipe. Né? Acolher a equipe antes de abrir a porta para o consumidor, Antes de abrir a porta para o consumidor, acolha e faça uma recepção calorosa para os seus. Nós estamos todos voltando para o mercado de alguma forma fragilizados. Foco na situação atual. É hora de voltar, é hora de arregaçar as mangas, é hora de vencer. Transparência e confiança, que a gente já falou.
motivação com inovação. Tem que ter alguma coisa diferente. Eu falo assim, a gente tem que ter um mimo. Até na prestação de serviço, isso é muito gostoso de fazer. Né? Às vezes é um cliente que te liga 11h30 da noite porque está com pânico. Ué, ele vai esperar uma semana para me falar que uma semana atrás ele estava com pânico? Então, ele tem que ter meu celular. Ele tem que ter acesso. É nessa hora que eu tenho que estar junto. E isso sem custo nenhum. Isso, na realidade, eu acho que é uma obrigação da área da saúde, inclusive, dar essa assistência, né? Acolhimento pessoal e profissional. Por que eu pus em vermelho? Porque aqui a gente tem algumas formas de poder ajudar, ou uma empresa pequena, ou uma empresa grande. Nós temos formas de acolhimento pessoal e profissional. Porque não adianta falar, gente, vamos deixar a vida particular lá fora. Aqui dentro vocês têm que pensar que a empresa é profissional. Mas assim, a alma não divide, né? Ela não tem como rasgar no meio, deixar metade lá fora e entrar com a metade da alma. Então a gente entra com tudo e também sai com tudo, com a alma inteira da empresa, que muitas vezes leva até problemas para casa. Então é como a gente trabalha isso para que a pessoa possa internamente separar emoções. Porque o problema é nosso e existe. Não tem como terceirizar ou deixar que nem nos bancos, né? Que agora faz tempo, né? Que a gente deixa bolsa, tudo lá fora e entra, porque senão apita. Imagina se as empresas tiverem esse poder, né? Deixa a sua alma lá fora e entra só com a parte profissional. Não tem como, gente. Não tem como. Qualidade, então, vamos falar um pouquinho de qualidade de vida aos funcionários. Né? Hoje, muitas empresas, já não é de hoje, muitas empresas pensam, né, na capacitação, são cursos, treinamentos, workshops específicos. Mesmo as pequenas podem fazer isso através de manda o líder e o líder acaba disseminando na sua equipe. Né? Então, isso é muito legal. Muitas têm a parte de lazer, se preocupam. O comércio tem associações, clubes, né, que os funcionários podem usufruir. Saúde física, a gente também já vê muitas parcerias de empresas com academias, clínicas. Aqui é só um exemplo, né? Às vezes é com farmácia, com algum benefício para o cliente interno, onde ele vai ter desconto, que nem sempre a empresa pode bancar tantas coisas, né, para os funcionários, mas tem como fazer parceria sim. E esses treinamentos mais voltados ao desenvolvimento humano, liderança e trabalho em equipe, que é quem vai realmente fortalecer a visão de equipe para ir para o mercado fortalecido, fazer a coisa acontecer. Brigar feito gente grande, né? Vamos brigar feito adultos, não é brigar feito criança, é brigar feito adulto, né? E essa briga ela é positiva, ela é saudável, é como um jogo, né? Ganhou, ganhou. Outra vez é o outro que ganha e a gente tem que saber ganhar, tem que saber perder, tem que saber concorrer, né? E melhorar sempre. Então não há ainda um setor preparado, voltado para as necessidades emocionais e de desenvolvimento humano. Isso é mais recente que está acontecendo no mercado e geralmente com empresas grandes, que são as empresas que trabalham muito com pós-trauma. Então, nós vamos falar um pouquinho de como criar o setor da saúde mental, porque saúde mental não é... As pessoas ainda têm um certo preconceito, né, com psiquiatra, com psicólogo. Então, é desmistificar isso. Saúde mental, todos nós precisamos ter, tanto quanto a saúde física. Então, eu acho que é legal poder dar palestras. Às vezes, a gente consegue fazer, montar, né, um trabalho com empresas só à base de palestras.
às vezes dá para fazer a palestra ou com workshop, fazer mexer um pouquinho na situação, né, com dinâmicas, mas às vezes não dá. Mas é importante eles terem consciência da saúde mental. Eu preciso estar bem física e mentalmente para poder atuar na vida, tanto no profissional quanto na parte pessoal, porque está tudo meio prejudicado, né? Então, pensando no comércio, né? Como fazer isso? Porque o comércio, geralmente, tirando as lojas grandes, que tem bastante filiais, ou franquias, que aí dá para fazer um trabalho mais, desenvolver melhor um trabalho, né? Um trabalho mais focado e grande. As pequenas, como é que elas podem estar lidando com essa parte da saúde mental da sua empresa, né, como um todo? Porque se nós estamos falando em equipe, se eu tenho pessoas que não estão bem ou estão um pouco desequilibradas emocionalmente, fragilizadas, elas vão interferir no processo. Então, como poder ajudar? Eu sugiro o gerente ou líder ter acesso, né, a informações, participar de palestras voltadas ao comportamento, né, humano, para poder perceber melhor a sua equipe, dar atenção devida. Às vezes, uma palavrinha amorosa num dia que a pessoa não está bem, por problemas que são lá de fora, como as empresas falam, né? Uma palavra de conforto já ajuda. Tem empresas internacionais que usam sistemas de bottom ou mini crachazinhos, cores, né? Que você pode identificar se a pessoa está no sinal verde, né? Tô de bem, tô de boa, né? Como a moçadinha fala hoje. Ou se está no amarelo, hoje eu não estou muito bem, ou se está no vermelho, mas isto lá fora é levado a sério. Às vezes, se a pessoa está passando um problema muito sério em casa e ela usar a cor vermelha de alguma maneira, os colegas respeitam, não vão brincar, porque não é um momento bom, alguma coisa séria está acontecendo, o RH fica atento, às vezes chama para ver se pode ajudar em alguma coisa, ou para saber o que está acontecendo. Muita gente consegue lidar de uma forma mais leve, mas nem todo mundo consegue, né? Olha, eu vou dar um exemplo, gente, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu sempre fui muito brincalhona, muito risonha, né? De não misturar muito as coisas. Mas eu cheguei no serviço, eu sempre trabalhei em empresa também, antes de ficar no consultório, trabalhei muitos anos em empresa. E eu cheguei no serviço, dei o bom dia lá, brinquei com todo mundo, e de repente uma colega falou assim: o que você tem? Eu falei: nada, tá tudo bem, tranquilo, né? Falei: tá bom. Pois na hora do almoço ela falou: ó, você tá livre? Eu falei: tô. Eu falei: então vem almoçar comigo que eu quero conversar com você. E assim, foi a pessoa-chave para me ajudar naquele dia. Porque assim, a minha brincadeira, o meu sorriso não satisfez para ela não, porque ela me conhecia. Eu não sei como é que foi meu sorriso, mas acho que não deve ter sido muito natural, né? Ou exagerado demais, não sei. Não lembro. Mas isso é importante. Então, isso pode ser feito com o líder numa empresa pequena, o líder pode ser preparado para isso. Às vezes o próprio dono tem essa sensibilidade, mas ele não pode também estar muito aberto, porque aquela história, né? Tem quem morde, tem quem assopra, né? Precisa ter o equilíbrio, senão mistura muito as coisas, e isso também não é legal. Então, eu sugiro sempre o líder. Para que isso ocorra, é preciso voltar-se primeiramente ao acolhimento. Aí mapeia-se o que está acontecendo, a equipe trabalha, planeja com novas estratégias. Às vezes precisa até afastar um funcionário que está, às vezes, com um problema muito sério, para não prejudicar a equipe, e a equipe, se é a equipe de verdade, ela substitui o colega na boa, sem prejudicá-lo. É muito legal quando a gente consegue montar a equipe. Então, preparando minha equipe. Primeiro, olhar para as diversidades. Respeitar as diferenças.
Ninguém é igual a ninguém. A gente só precisa estar falando a mesma língua, mas cada uma do seu jeito, né? Desde que haja respeito. Praticar empatia, colocar-se sempre no lugar do outro. Então, eu não vou fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim. Simples assim, né? Isso nossas avós já falavam na educação de casa, né? Exercitar solidariedade. Isso nós estamos aprendendo muito nessa pandemia. É impressionante como as pessoas estão, sim, mais solidárias. Está sendo muito bom ver muita coisa acontecendo nesse nível. Tornar-se resiliente, né? Capaz de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos. A resiliência é algo fantástico, né? E às vezes é difícil de pôr em prática, mas é só treinável, que depois vem automático. Resistir à pressão de situações, né? Principalmente quando tem choque, estresse, como aconteceu agora, ou algum tipo de evento traumático. E nós estamos vivendo, por isso que eu pus essa frase em vermelho, nós estamos vivendo, para muitos, momentos assim, ou de choque, ou de estresse, principalmente que envolveu finanças, a família inteira em casa, nem todo mundo tem harmonia em casa. A gente sabe que tem estados aí que precisaram tirar as mulheres de casa por causa de violência, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado agora ao voltar, saber pelo menos quem é o meu cliente interno, para saber lidar no dia a dia com situações que ainda vão estar provavelmente fragilizadas. Como criar setor de qualidade de vida dentro da empresa? Pode ser com os treinamentos específicos, já é um setor de qualidade de vida. Eventualmente, indicar um funcionário para um treinamento, depois repassa para todos. Uma ouvidoria interna, quem puder, né, escolher que o líder tenha essa condição, né, de ouvir, ter sigilo, falar só com quem é de direito, falar o problema para tentar a solução. Isso também é uma ouvidoria interna. Se somos 3, alguém tem a capacidade, não é coragem, tem a confiança de falar comigo, eu tenho que ter sigilo. Não tem como. Não adianta ele falar comigo e eu contar para colega que está mais ou menos no mesmo cargo na hora do almoço, porque senão ele punha no microfone lá, né? Então a gente tem que saber fazer a escuta, levar para quem é de direito, resolver e ajudar. Isso o líder pode fazer, esse tipo de ouvidoria. Ou empresas que já são maiores, têm mais condições, tem como contratar só esse tipo de serviço. Ou terceirizar profissionais específicos ao acolhimento das necessidades individuais. Aí essas pessoas têm com quem falar. O profissional ajuda, intermedia, a pessoa volta para a empresa já melhor, né, ou pelo menos orientado dentro do que está passando sobre a própria conduta da pessoa, né, que é o que a gente faz nesses trabalhos empresariais. Intermedia os conflitos e ajuda no aconselhamento. Parcerias na área da saúde. Uma outra forma também de cuidar da qualidade de vida dos funcionários é a parceria com externos, através de contrato com empresa. A empresa pode, por exemplo, ir uma vez, o profissional vai uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, para conversar com os funcionários, com a empresa como um todo. Às vezes vem o gerente, às vezes vem o diretor conversar com você, porque você está ali para servir a todos da empresa, né? Aí a gente tem também como fazer isso com contrato. A gente tem como fazer isso terceirizando para o próprio funcionário, né? O colaborador da empresa recebe um bom desconto sobre serviços voltados à saúde mental, podendo usufruir de aconselhamento psicológico ou de psicoterapia. Aí a gente faz um contrato com a empresa e a
o cliente interno recebe uma boa porcentagem para que ele possa ter acesso. Crise sempre gera oportunidades, né? A pandemia trouxe muitas oportunidades novas a todos nós, né? Todos nós estamos, de alguma forma, nos reinventando, redescobrindo, né? Nós estamos passando por uma fase de organização interna fantástica. E jamais pensamos, né? Uma coisa que quem imaginaria? Nunca. A nossa geração, a da minha mãe, acho que quem passou em 1918 antes foi uma avó minha, porque nem a outra passou. Então a gente não esperava algo tão drástico. Então ela trouxe realmente oportunidades novas, né, de fazer a diferença dentro das empresas. Começando sempre, gente, pelo cliente interno. Depois eu acredito que alguém vai falar mais sobre as lideranças, né? Formatos, mas o cliente interno, quando ele está bem equipado, ele vai para frente sem medo. Qual foi o seu... que a gente perguntaria a todos vocês, né, que são empreendedores, qual foi o chamado particular que vocês sentiram? Vocês já pensaram sobre isso? Ó, nós estamos aí há um tempão, né? Já estou quase perdendo as contas, vai estar 3 meses que estamos nesse isolamento social, né? Alguém já se fez essa pergunta? Qual foi o meu chamado? O que acendeu que eu preciso fazer diferente? E que já esteja se movimentando, criando essa oportunidade para poder voltar diferente para o mercado. Então, estamos transformados e nos transformando diante dessa situação que é única, é difícil, dolorosa, mas ao mesmo tempo altamente enriquecedora, se a gente souber olhar para o lado positivo da vida. Então vamos despertar a nossa fênix, né? Se a gente está aí adormecido ou alguém ficou em cinzas, é esse pássaro lindo voando, porque dá para fazer melhor do que era antes, gente. Seguindo modelos confiáveis. 5 chaves importantes para esse momento. Fé. Pode até ser religião também, não estou falando especificamente de religião, mas ter fé, acreditar. União. Coragem, superação e, eu diria, muita criatividade. E o brasileiro tem. Segundo meu amigo, Mahatma Gandhi, ele diz que felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Parece tão simples, né? A gente faz isso, é que a gente não faz às vezes na mesma ordem, né? Às vezes a gente pensa e diz, mas não está sintonizado, né? Às vezes a gente está falando a coisa certa, na hora certa, para a pessoa errada, mas a gente vai aprendendo, né? Com esses grandes modelos, né, que passaram pela Terra. Coronavírus, qual é o antídoto? É a união. Equipe é equipe. Equipe é algo único. É uno. Equipe só tem nós. Não existe eu fiz, eu acertei ou você errou. Nós acertamos, a equipe não erra, se equivoca. Nós nos equivocamos e a gente segue junto, segue em frente. Né? A união faz a força, que é a linha mestra do sucesso. A minha gratidão a todos, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês de alguma maneira. Estou à disposição, meu consultório está aqui pertinho, da padaria Pão da Terra. E eu só tenho a agradecer ao MEA, né, mais uma vez ao Shopping por essa oportunidade e a todas vocês que sempre estão
juntas, né? A gente tem muita gente que a gente se acompanha. E aos novos que eu não conhecia, foi um prazer imenso estar com vocês, viu? Beijo no coração de cada uma. Agora pode abrir para quem quiser falar o que quiser. Marcinha, pode abrir os microfones, se alguém quiser falar alguma coisa. Deixa eu ver se eu sei mexer nisso aqui, gente. Se eu não derrubar tudo, não. E agora, acho que eu tiro o PowerPoint, é isso? Acho que é, gente. Eu estou aprendendo. Vamos ver o que acontece aqui. Ah, que bonitinho. Gratidão, Sandrinha. Acho que... Ah, eu consegui! A minha chefe vai ficar feliz comigo. Gratidão pelas palavras, gratidão por tudo. Obrigada, Nilcinha. Obrigada mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida com relação a essa área de qualidade? Todo mundo tímido, no frio? Como é que é o esquema? Vou falar. Eu achei bem interessante, bem oportuna essa abordagem que você fez, porque a gente precisa lembrar muito dos colaboradores, né? É onde começa todo o atendimento de uma empresa. A gente tem que deixá-los felizes para eles fazerem um bom trabalho e reconhecer o trabalho que eles fazem, porque eles são as principais chaves no relacionamento com o cliente, né? Então, é uma pena que o pessoal do shopping não está aproveitando essa palestra de hoje, porque vem a somar aos esforços que eles fazem. Porque realmente o que você falou, o código, né, da blusa vermelha, eu achei isso muito interessante. Porque, assim, somente nós mulheres, quando trabalhamos, quando a gente está de TPM, que o homem não entende normalmente o que é TPM. Verdade. Realmente é uma coisa química do nosso corpo. A gente não consegue estar tranquila, né? Então, existem pessoas que têm uma TPM muito forte, que não conseguem nem falar nesse dia, que a própria voz da pessoa irrita. Então, você imagina, você estar num dia de TPM e ter uma situação desagradável no seu trabalho, se você não for bem acolhida dentro da empresa, né? Acaba sendo a pessoa que está sempre de mau humor, a pessoa que é tudo de mal. Mas a gente precisa ter esse olhar. Por que está acontecendo isso, né? Se você detecta e se você tem esse olhar que você está mostrando para a gente que é importante ter, você amarra as contas da empresa, faz disso uma ótima referência em tudo, não só em atendimento, né? Mas em comportamento, em motivação da equipe. Achei super importante o que você falou. Obrigada. Sabe, Márcia, deixa eu até acrescentar uma coisa. Uma certa vez eu estava com uma equipe no Hospital do Câncer, mas a equipe era da área de tecnologia. E tinha um rapaz que era fantástico e ele não era líder oficial, mas o jeito dele acabava sendo a pessoa de confiança da equipe. Ele era muito novinho e muito maduro e profissionalmente muito capaz. Então, ele fazia o atendimento que a gente chama de segundo nível, quando por telefone a pessoa não consegue consertar um computador, eles vão pessoalmente até a mesa do médico, de quem quer que seja, né? Eles tinham que entrar muito em UTI, inclusive. Passar pela UTI e Hospital do Câncer, né? Então, para a idade deles, era um ambiente muito complicado emocionalmente, né? Porque eles eram jovens, né? Não tinha tanta experiência assim, não era da área médica, eles eram de TI. E esse rapaz pediu as contas. Quem entrou em contato comigo foi o colega. Olha o que é a equipe. O colega ligou para mim sem ele saber e pediu, pediu para eu ir até lá. Falou, Sandrinha, você pode vir conversar?
Eu falei, posso, o que está acontecendo? O fulano vai pedir as contas. Eu falei, Jesus, porque eu intermediava tudo, né? Eram eles, o cliente e a consultoria. Como é que a gente ia perder o cabeça? Falei, alguma coisa séria está acontecendo. E quando eu fui lá, ele tinha acabado de receber o diagnóstico da irmã com câncer e estaria entrando para este hospital. Nossa. Então, assim, você vê, se a empresa não está ligada no seu funcionário, não é possível. Ele pedir as contas, não, porque ele era muito comprometido. Falei, alguma coisa séria realmente está acontecendo. E o colega não abriu para mim. O colega falou, vem até aqui para você conversar com ele. Eu achei de uma maturidade que eles tinham na faixa de 20, 26 anos. Então, isso é montar a equipe. A equipe funciona, nós conseguimos remanejá-lo, ele não precisava entrar lá no hospital, ele ficou coordenando da sessão, porque ele tinha um vínculo muito forte com o diretor, com o presidente, com... Eu falei, ele precisa estar aqui, ele vai ter muito mais informação e acesso. A irmã, que inclusive veio a óbito, a irmã dele. E ele pôde receber todo o respaldo, tanto interno da empresa, como eu dei apoio à família. O acolhimento para a família. Porque isso é importantíssimo. E esse menino, depois ele pediu, depois que tudo terminou, ele pediu para ser transferido. Aí nós transferimos para um outro hospital também, mas não era oncológico, ele teria um serviço mais administrativo. Então, nós pudemos realocá-lo. Não perdemos a mão de obra, ele não precisou ficar num hospital onde trazia muita dor para ele poder trabalhar. Então, isso é equipe, gente. Sabe? E olhar para o cliente interno. Ele estava dentro do nosso cliente externo. Não podia ter erro. Então, é muito bom quando a gente consegue ter alguém que consegue ter a visão do todo e administrando por partes. Mas fazendo essa interligação, né? A minha agência, antes de separar, que eu era sócia da Chile, dos meninos da Chile no digital. A gente fez um trabalho muito bom com uma psicóloga corporativa e ela desenvolveu para a gente um trabalho de análise de eneagrama. Através disso, a gente resolveu muitas coisas da equipe. Eu acho muito bom. Eu acho muito importante esse tipo de trabalho que vocês desenvolvem, porque realmente, né, ruído na comunicação existe de todo jeito, por mais que a equipe seja boa. Então, assim, por que não deixar ela melhor ainda, né? Então, parabéns, viu, Sandra? Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. A Fabiana conseguiu entrar, né, Fabiana? Até que enfim, aleluia! Desesperada. Nossa Senhora! Começou a me dar um desespero, todo mundo me ligando e tentando me explicar e não ia. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que desativar o aplicativo, desinstalei e instalei de novo, assim. Veio na minha cabeça, desinstala e tenta, né? Aí deu certo. Aí eu falei para ela, eu falei assim, não, eu consegui. Ela falou, ai, que bom, pelo menos deu certo. Que bom. Porque ontem, né, também fiquei naquele desespero. Tentava entrar, não conseguia. Caía. Mas eu te digo, Fabiana, não perca as demais palestras. Você que está inserida no comércio, você é daqui, você trabalha num esquema muito próximo a um shopping, né? Muito parecido, só que vamos falar uma miniatura, né, de um shopping. Eu acho que você vai aprender